Olá, estamos aqui em mais um episódio do NijuCast, sendo gravado diretamente da FETranslog 2025, com um convidado especial, o William Ricardo, do portal de notícias de Chapecó, um portal de notícias aí com um alcance de mais de 350 pessoas, 1000 pessoas, né, nas redes sociais. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, estou muito feliz aí, estão nessa feira gigante, né, com muito sucesso, e obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de saber que vocês nos acompanham também, né. Com certeza. Muito obrigado. Então vamos contar um pouquinho da história aí do William, né? A gente conhece o portal do Chapecó, mas nada cai do céu, né? A gente sempre fala que por trás de um CNPJ de sucesso sempre tem um CPF que muito sonhou e muito batalhou, né? Certo. Então vamos contar um pouquinho aí para as pessoas da tua história. Sempre quis ser jornalista, como é que chegou aí nesse momento? Pois é, na verdade minha ideia não era ser jornalista, né? Eu tinha sonho de ser bombeiro, lá no início. Aí uma vizinha me disse que eu tinha que buscar corpo no fundo do poço. Eu lembro desse detalhe. E daí foi o que eu comecei a repensar quando criança, né? Sabe que isso tem um impacto grande na cabeça da criança. E foi quando eu conheci o jornalismo. Eu sempre morei no bairro São Pedro, né? Com a minha família. E lá tinha um projeto de extensão da UNO Chapecó que se chamava Documentário e Comunidade. E foi quando a UNO Chapecó levou esse projeto de produzir documentários no bairro, sobre o próprio bairro, sobre as pessoas do bairro. E eu conheci o jornalismo através disso. Então a UNO Chapecó levou a gente até para conhecer os estúdios deles e tudo mais. E aí eu me apaixonei pelo jornalismo, tanto pelo telejornalismo quanto pelo radiojornalismo, né? E foi ali que eu comecei a gostar da profissão e decidi que eu queria ser jornalista. Naquele tempo existia o RBS ainda, a RBS aqui em Chapecó, em Santa Catarina, enfim, né? E eu me inspirava muito no que eles produziam de jornalismo, porque eu achava sensacional, assim, né? O formato que eles produziam, o posicionamento dos repórteres, os repórteres na correria e tudo mais. Ali era a tua inspiração. Era a minha inspiração. E até hoje, posso dizer que, porque hoje no Rio Grande do Sul ainda tem, né, RBS. Sim. Eu digo que eles são uma inspiração, assim, do formato de jornalismo que eles fazem, que é muito específico do detalhe, o jornalismo mesmo, né? Então, acho que isso sempre me inspirou na carreira de jornalista. E foi ali que nasceu o William Jornalista, né? Gostei muito da profissão e a partir disso eu entrei no ramo, né? Daí começou a faculdade, como é que foram tuas experiências, assim, até pra adquirir, né, de fato, o conhecimento, a expertise do negócio, pra daí depois tu pensar em ter o teu futuro negócio, né? Então, a partir disso, eu sempre fui muito envolvido, né, em tentar entender, assim, o que o jornalismo era de fato. Eu gostava de mandar pros veículos de comunicação imagens de coisas que eu encontrava, por exemplo, encontrei um acidente na rua, uma casa que pegou fogo, fazia aquele registro e mandava pra eles, sabe? Tu já era um jornalista amador. Amador, exatamente. Aí, isso começou a criar um laço com os próprios profissionais, sabe? E foi muito legal e interessante nesse início, porque eles começaram a me conhecer e começaram a acompanhar também o William, né? De uma forma assim, né? Acompanhar de longe. E a partir disso, eu fui convidado, eu trabalhava de vendedor na Oi naquele tempo, e o Eduardo Prado me chamou pra ser o produtor dele na Rádio Condá, que era ainda na Benjamin Constante ali, né? Perto do Calçadão. E quando ele me chamou, eu falei, olha, eu tenho muito interesse, com certeza, só que eu não tinha muita experiência no assunto, Sim. né? Eu entendia quais eram as pautas que eles precisavam para aquele momento. Beleza, aí ele me chamou e, eu vou revelar aqui, eu ganhava R$300 para trabalhar 2 horas naquela manhã. Então era o interesse mesmo, sabe? E foi bem interessante porque eu tinha que imprimir as imagens, eu imprimia as notícias dos sites da região e levar para ele ler no ar, né, na rádio. Isso faz muito tempo, né? E foi muito interessante porque ali eu ganhei uma visibilidade bem legal. Aí eu saí da operadora que eu trabalhava, fui trabalhar no Clique RDC, fui convidado para trabalhar no Clique RDC. E foi a partir disso que comecei, assim, a expandir, né? Brilhou os olhos. Eu sempre tive portais, assim, no Facebook, por exemplo. Tive 2 portais de notícias no Facebook que falava sobre a cidade, né? Era tipo uma coluna social. A ideia era falar o que estava acontecendo na cidade, mas não a tragédia, não o sangue, Sim. não a confusão. Tipo assim, por exemplo, o bastidor. Olha que rua linda essa daqui da cidade. Esse tipo de coisa. E foi ali que começou a desenvolver esse outro lado do jornalismo também, né? Na minha veia. E foi quando eu entrei no Clique RDC e ganhei uma experiência bem maior, né? Uma visibilidade bem grande. E daí eu sei que antes do Chapecó tu teve também portais de mídia, né? Isso. De sites.
que daí tu acabou se desmembrando, e como é que surgiu isso depois, de fato, a ideia do Deixa Pecó, que tu começou um perfil do zero, né? Isso, foi isso. Aí o que acontece? Quando eu na adolescência ali, eu tive, então, 2 portais de notícias. Eu digo portais, assim, porque ele tinha uma popularidade, tinha um público, né? Um se chamava Chapecó Mais e o outro Diário Chapecó. Um tempo depois eu negociei, né? Acabei vendendo essas páginas e fui contratado entre um portal de notícias para trabalhar nele, né? Fiquei um tempo nele e depois eu entrei no Clique RDC, né? Depois o próximo emprego profissional no jornalismo. Foi quando eu entrei no Clique RDC e lá que eu comecei a expandir nesse sentido, né? De entender o meio do jornalismo profissional mesmo, como ele funcionava. E a partir do Clique RDC eu fui chamado pelo Grupo ND para trabalhar com eles, né? Fiquei 5 anos com eles lá e foi quando ali surgiu a ideia de ter o Deixa Pecó, né? Transformar o Deixa Pecó, ter um veículo de comunicação. Se eu te dizer assim, como surgiu o nome Deixa Pecó, eu não lembro. Não me recordo mesmo. As pessoas sempre me perguntam. Mas uma coisa que eu me lembro é que quando eu pensava sobre o nome do portal de notícias, eu queria que algo que remetesse à cidade. Então, por exemplo, assim... Tu queria vincular o portal a Chapecó. A Chapecó, exatamente. Tipo, se perguntarem, de onde você é? Eu sou de Chapecó. Então isso já tá vendendo a marca, né? Por exemplo, esses dias eu vi sobre o autódromo, né? Tá escrito autódromo e Deixa Chapecó com outra letra, né? Então eu tô por tudo. Sempre comento com a assessoria da prefeitura sobre isso. Mas aí que surgiu a ideia, assim, de ter um veículo de comunicação que falasse realmente da cidade, né? Falasse sobre... E daí, no caso, tu criou o perfil do zero, né? E tu pensou, não, agora eu vou postar os bastidores e vamos ver no que dá? Foi isso. Sabe que tem uma história que eu sempre conto, que quando eu trabalhava na NDTV de repórter, eu passei por uma crise financeira muito grande naquele período, assim, altíssima. Que quando eu morava sozinho e eu tive que sair da casa que eu morava pra ir morar com meus pais, de novo. Então, tipo, depois... Deu um passo pra frente, 2 pra trás. 2 pra trás, exato. E foi uma crise financeira ali que foi muito rápido, assim, aconteceram alguns problemas que eu acabei entrando nessa crise. E naquele período que eu tive que voltar para casa dos meus pais, é um passo assim, quem já teve, passou por esse momento, sabe que é uma situação muito ruim, né? Você voltar... Desconfortável, né? Voltar com teus pais, eles têm uma outra vida e tudo mais. E foi ali que eu entendi que eu tinha que criar alguma coisa que me desse R$1.000 a mais para pagar o aluguel, né? Para sair de casa de novo. E foi nesse momento que surgiu a ideia de sentar, e a minha psicóloga me ajudou muito nesse período, né, sobre dessas ideias que eu tinha de colocar em prática e não conseguia colocar em prática. Que legal. E ela me ajudou nesse sentido de colocar em prática essa ideia. Então sentei um dia mesmo, assim, e acho que isso é uma dica bem importante, sabe, de você, quando você tem uma ideia na cabeça, você sentar e realmente escrever a ideia. Mas não escrever ela no computador, e nem no celular, escrever no papel, porque ali você visualiza de uma forma muito diferente, e foi isso, acho que isso é um dos principais passos, assim, sabe, lá do início, que me ajudou muito. E realmente eu escrevi o que eu queria. Eu queria que o portal fosse isso, fosse aquilo, tivesse no primeiro mês isso, faturasse isso, quanto que ia ser o primeiro Stories. Eu lembro que eu vendi, não, era um mês que a gente negociou com uma empresa de delivery aqui da cidade, e eles pagavam R$300 pra gente. E esses R$300 era metade permuta, 150 de permuta dentro do aplicativo e 150 em dinheiro. E a gente fazia um stories por final de semana, se eu não me engano. Por cada final de semana, no caso. E foi ali que começou... E isso tudo anotado lá no início também, né? Foi ali que começou a desenvolver esse lado da veia do Deixa Pecó, né? Mas do então lado tu já mais fez comercial. o portal destinado a ser um negócio. Tu nunca negócio. Tu já desde o início. Não foi assim, vou tentar um hobby e depois virou um negócio. Não, ele era um hobby. No início, assim, porque ele não me mantia, né? Sim. Então ele era um hobby na prática. Era uma tentativa. Uma tentativa. Vamos ver como que vai dar. Passava dias ali, tipo, até meses sem publicar conteúdo. Se você olhar os primeiros conteúdos lá, ele tem muita diferença entre um layout e outro. Porque era testes, né? Tava tentando ver o que renderia. Era erra, acerta. Certo, exatamente. Tipo, esse layout não chamou atenção, então vamos dar, né? E tá lá no portal ainda. Então, lá no início teve essa questão, e eu lembro que eu tinha colocado nessa meta de fazer 10.000 seguidores. Se eu não me engano, eu criei ele em maio, e era 10.000 seguidores até julho. E foi quando eu comecei a investir nessa ideia de tenho que conseguir, tenho que conseguir. E atingir antes de julho os 10.000 seguidores. Legal. Foi ali que... Cara, eu chorei naquele dia que aconteceu isso. Porque, tipo, ali eu conseguia ver uma outra noção. E a gente pensar, assim, há 2 anos atrás isso, há 3 anos atrás, quando começou o Deixa Pecó,
A internet ainda ela era, nesse sentido de criar uma influência, ainda é muito difícil, né? É difícil. Você ter um público ali. Mas era mais difícil ainda, né? Você atrair as pessoas pra ti. Então foi bem desafiador, assim. Quando atingi os 10 mil seguidores, eu pensei, cara, tem possibilidade, tem resultado. E foi aquele amadurecimento, né? De você entender que se tem possibilidade, você tem que investir nisso. E enquanto isso, eu trabalhava na TV ainda, né? E comecei a investir muito nessa ideia e foi indo e graças a Deus fluiu bastante, né? E eu ia falar, em que momento que tu percebeu que de fato isso era o negócio, o teu principal negócio, né? Assim, que tu podia se desvincular das tuas outras, né, profissões ali e que tu viu, não, isso vai dar certo, eu vou investir, eu sei que tem um viés aí da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Tem, isso. Eu percebi muito isso na IFAP passada, não nessa que teve agora, na edição passada. 2023. Isso, porque o que acontece? Lá em 2023, a IFAP queria divulgar no The Chapecó a programação deles também, né? A própria a empresa produtora dos shows queria divulgar e tudo mais. Só que o The Chapecó não tinha CNPJ naquele tempo. Tá. Então, pelo fato dele não ter CNPJ, a gente não conseguia fazer nada, né? Então, eles precisavam realmente desse cadastro e tudo mais. E foi ali que eu entendi que o The Chapecó já não era mais um produto amador, né? Que não era um hobby. Exato. Ele tinha um interesse comercial por trás das empresas que queriam investir e que a partir disso tinha que transformar. Só que eu acho que e eu admiro muito, assim, que não tem isso, mas o empreendedor no início, ele tem aquela insegurança, aquele medo de, tipo, aquela palavra assim, eu vou falir a primeira empresa, será, sabe? Tipo, aquele medo no início, e isso me segurava muito. Eu sempre fui o pé muito no chão, assim, sabe? Nunca fiz nada de ousado, arriscado, assim, sabe? Então eu tinha muito medo nesse sentido, e lá no início foi quando aconteceu do The Chapecó ter que abrir um CNPJ, né? Abri pelo WhatsApp, porque a Chapecó acho que tem essa questão aí muito fácil, né? Pra auxiliar o microempreendedor. E eu abri pelo WhatsApp mesmo. Quando tive o CNPJ, chorei de novo. Que legal. Então foi bem, bem interessante, assim. E a partir disso, começou a crescer financeiramente. Quando eu entendi que eu não tinha mais tempo pra trabalhar na TV, porque o The Chapecó tomava bastante tempo, assim, de noite, de madrugada mesmo, porque eu tinha que ficar empenhado ali pra entregar os materiais que iam ao longo do dia, foi quando eu entendi que eu tinha que sair da TV, né? Onde que ganhei muita experiência, muita experiência mesmo. Uma escola, realmente, assim, porque eu trabalhei na TV e no portal de notícias, né? Então, era o digital e a TV mesmo, né? Que é o factual. Então, foi ali que eu ganhei essa experiência que hoje eu aplico muito também no The Chapecó, né? E conta um pouquinho aí da tua experiência de cobertura, né, da tragédia do Rio Grande do Sul, que eu acho que foi um momento bem importante na tua carreira, né? Foi, exato. A gente, quando aconteceu a tragédia do Rio Grande do Sul, quando começou a ganhar essa proporção de entender, né, o que era a tragédia que estava acontecendo. Né? Isso, exato. Eu comecei a entender que tinha muita gente no Brasil inteiro que estava interessado em saber sobre aquilo. Só que, vamos lá, você se aproveitar daquela audiência, você vai trazer muita gente de fora. E isso é uma coisa que a gente cuida muito dentro do The Chapecó, porque o nosso foco é o público local, da cidade. Então, o foco jornalístico e o foco comercial. Então, por exemplo, assim, você anuncia no The Chapecó, você tem interesse, digamos, no público de Chapecó. Sim. Se eu trazer muita gente de fora... Não vai fazer mais muito sentido. Isso, não vai ter esse impacto que a gente gosta de ter, né, com o público local. Então, isso tinha que pensar também quando a gente começou essa cobertura do Rio Grande do Sul, de entender, tem interesse, porque vamos pensar, tem grandes veículos de comunicação no Brasil que vão fazer essa cobertura e vão fazer com muita precisão, né? O detalhe da informação, tá com uma equipe lá apurando, então tinha que ser um diferencial. E quando a gente começou a fazer essa cobertura, era entender o que Chapecó estava fazendo no Rio Grande do Sul. O que as pessoas de Chapecó estavam fazendo, o que o público de Chapecó estava auxiliando, né? E eu lembro que uma das primeiras notícias ali foi de um empresário aqui da cidade que tinha um helicóptero e ajudou a resgatar ajudou a resgatar pessoas que estavam lá no Rio Grande do Sul e precisavam de ajuda. Ali foi uma das primeiras notícias que linkava a cidade com o Rio Grande do Sul. Um outro ponto foi quando a prefeitura abriu o primeiro mutirão ali, né, de arrecadar alimentos e tudo mais. Lá no centro de eventos. No centro de eventos. E a gente fez um material que explodiu, assim, tipo, deu mais de 1 milhão de visualizações naquele material. E aí eu entendi que ali era um gancho bem importante que a gente poderia explorar sobre essa questão da audiência, né, e entender o que estava acontecendo. E aí a prefeitura montou a questão de caminhões, né? A gente se dispôs porque eu digo que tinha uma pessoa que cuidava do comercial. Então eram 2 pessoas naquele período. Era eu e essa outra pessoa.
E naquele período, então, eu decidi que eu ia pro Rio Grande do Sul em todas as caravanas que a prefeitura fizesse. Então eu fui junto com eles, teve uma vez que eu fui dentro do carro da Defesa Civil, acho que foi a primeira vez, inclusive, que eles foram pra lá. E a gente encontrou estrada, assim, bloqueada, tinha que esperar, tivemos que almoçar, assim, na beira da rodovia mesmo, porque não tinha o que fazer. Dormiu até em alojamento, tu falou. Dormia em alojamento, né? Exato. Quando a gente foi pra Arroio do Meio, isso, a gente dormia em alojamento, foi bem interessante. E a ideia era mostrar um bastidor, né? O que tá acontecendo, como que a prefeitura tá fazendo. Na verdade, o teu intuito era mostrar a cobertura da tragédia do Rio Grande do Sul em razão da comoção que Chapecó tava no sentido de arrecadações, né? Exatamente. Foi mostrar esse bastidor do que Chapecó tava fazendo, porque não tinha um outro veículo de comunicação lá, era somente o de Chapecó. Na verdade, o empresariado de Chapecó tava, de fato, né, unido pra suprir essas necessidades, mas também queria acompanhar. Exatamente, tu queria acompanhar, assim, tá chegando, tá dando certo, né, não tá sendo desviado, não tá sendo enfim, exatamente, bem isso. E a gente recebia muita mensagem da galera falando justamente disso. Que bom que vocês estão mostrando que tá chegando, sabe? Porque, de fato, a gente mostrava, e isso não só no feed, né, mas bastante nos stories, porque eu acho que o Stories ele tem essa opção de você fazer o factual, o tempo real que tá acontecendo ali, né? Então a gente mostrava muito nos stories, né? E foi quando eu apareci, porque o The Chapecó também não... Ninguém sabia quem que era o The Chapecó, né? Nem na TV eles não sabiam que o The Chapecó era meu. Então foi quando eu apareci no The Chapecó e as pessoas... que bom que vocês estão aí e tudo mais. Eu acho que com certeza foi um marco pra cidade de Chapecó também, porque fez com que as pessoas que já estavam contribuindo, contribuíssem ainda mais, né? Exatamente. E a galera... E inclusive eles pediam, né? Mostra isso. Por que vocês não foram por outra estrada? Porque essa estrada realmente tá bloqueada, tem esse caminho. Então foi bem legal nessa parte de mostrar essa cobertura. Eu fui em 12 cidades do Rio Grande do Sul. Teve uma cidade que... Eu não lembro agora o nome da cidade, mas era perto de Porto Alegre, que fazia 15 dias da enchente, que tinha começado todo o rolo ali, 15 dias da enchente que ela tava alagada. E assim, foi uma das piores cenas, assim, que a gente viu, porque a água tava começando a baixar, mas ali era o ponto principal, então ia demorar mais ainda, sabe, pra toda a água sair da cidade. E, tipo assim, os animais em cima da casa, começou a aparecer, assim... Nossa, muita coisa, assim, que nem é legal falar, assim, sabe? Mas muita destruição, assim, que foi um ensinamento, assim, muito grande, profissional, né? Eu acho que depois da cobertura da tragédia de Saudades, que foi lá o ataque que teve na creche, acho que profissional foi a do Rio Grande do Sul, assim, que me ensinou muito, assim, sabe? E um outro momento bem marcante agora da tua carreira recentemente foi a cobertura da EFAP, né? Foi. Que vocês atingiram mais de 15 milhões de alcance, né? Sim, como é que foi tudo isso? Eu acompanhei de fato, na época a gente tava expondo aqui. Gostei, adorei. Que legal. E de fato a gente se sentia mesmo na feira, ainda mais dentro da feira, né? Sim, e o pessoal de fora com certeza também se sentia aqui. Sim, a cobertura da IFAP foi assim, ela foi de última hora. A gente gostaria de ter organizado ela de uma outra forma, mas por conta da correria, enfim, do ano, assim, que foi um ano muito bom, a gente não conseguiu chegar com uma estrutura, uma estrutura, sabe? Mas a gente chegou com uma equipe muito legal, assim, pra IFAP, sabe? Tanto que a repórter principal, que era a Ana, né, que fez os shows praticamente, todos os shows, a gente contratou ela, acho que na semana anterior ao evento, acho que faltando 5 dias, assim, sabe? Que ela disse, não, fechou, vamos, ok. E tanto que no primeiro dia ela não conseguiu nos atender porque ela tinha um outro evento, então assim, foi tudo de última hora mesmo. Mas a nossa ideia da IFAP era se posicionar nela, porque o The Chapecó muitas pessoas seguem, muitas pessoas acompanham, mas era deixar a ideia de ser um perfil influencer e ser um portal de notícias mesmo, e que as pessoas realmente entendessem que era um portal de notícias. E foi ali que a gente construiu essa estratégia de a gente vai se posicionar na IFAP como um portal de notícias, porque se a gente não se posicionasse na IFAP como portal de notícias, a gente entraria numa outra seara, no sentido de cair, de credibilidade de marca, sabe? No sentido de... é um influencer qualquer da cidade, mas não, a partir do momento que a gente fez uma cobertura que teve um impacto na cidade, que as pessoas realmente acompanhavam ali, viam um conteúdo diferente, de qualidade, elas iam entender que não, tem uma estrutura, tem uma equipe por trás dessa equipe. É jornalismo também, né? Exatamente, tem uma credibilidade e tem um cuidado com a informação, porque assim, a IFAP foi um ensinamento muito grande para todos que trabalharam, assim, né? Tanto os videomakers, quanto a equipe de repórter. E é intenso, né? São 10 dias. São 10 dias. E 10 dias, assim, que não tem tu dizer, tô cansado. Não, você tem que se empenhar mesmo, sabe? Por exemplo... e é tudo em tempo real, né? Em tempo real. Então, por exemplo, tu tá fazendo uma cobertura aqui, daqui a pouco mudou o negócio já, mudou a programação de shows, e agora? Você faz o quê? Como você comunica isso pra galera, né? Por exemplo, os horários dos shows, era acho que
um desafio você dizer que o show começava às 10 da noite, quando ele começava às 11. A galera vinha e te xingava mesmo. Pô, você me falou que era 10 horas da noite, fui 9 horas pra IFAP E fiquei lá 2 horas esperando. Exato. Então, fazer as pessoas entenderem isso, que tinha essa mudança, mostrar também o trânsito, né? Isso era um desafio, né? Porque eu acho que a IFAP, sobre a questão de chuva e trânsito, são 2 desafios, assim, que a IFAP tem, né? E a gente teve essa questão de ter um drone que realmente mostrava, né? A cada, sei lá, 1 hora, 2 horas, o drone subia e mostrava, o trânsito tá assim. Nem que não tivesse trânsito, mas mostrasse que tava esse fluxo de veículos para a IFAP, para as pessoas se programarem também. E eu vi que vocês criaram muita credibilidade, né? Porque a gente fala assim, vamos ver como é que tá na IFAP. Entrava no Deixa Pecó. Né? Vamos ver qual que é o horário do show. Entrava no Deixa Pecó. Então vocês tinham esse compromisso, né? Era essa a ideia. A ideia era ser utilidade pública da IFAP. E realmente isso, né? Mostrar o que estava acontecendo na IFAP dos serviços, né? Qual é o portão que entra, qual é os horários que vão começar os shows, como vai ser a ordem dos shows, o que os artistas acharam sobre a cidade, né? Eu acho que isso era um ponto bem interessante. O que tem de diferente, curioso na IFAP, sabe? Por exemplo, o voo de helicóptero, né? Sim. Era um diferencial, mas quanto custa? Tem muita gente que tá curiosa, assim, pra saber, né? Às vezes nem vão, né? Isso. Por não saber. Exatamente, mas queria saber o que era aquilo, sabe? Então foi bem interessante nesse sentido, assim, de mostrar essas diferenças, assim, que tem, né, da estrutura da IFAP. E o Deixa Pecó é um portal de notícias, mas na plataforma da internet, né? Isso. No Instagram, no TikTok, no Facebook. Isso. Então vocês são adstrito a isso. E fala um pouquinho dessa importância, assim, que tu vê hoje do cenário da internet, assim, pra informação, né? Que antes a gente era muito, que nem tu falou, trabalhou em rádio, a gente... O que dava na rádio era o que tinha credibilidade, depois foi pra TV, o que falava na TV tinha credibilidade. Certo. E hoje tu trouxe essa credibilidade também para as plataformas digitais, né? Isso. Assim, o Deixa Pecó, ele tem um interesse, não digo só um interesse comercial, mas claro, um interesse jornalístico, mas com uma outra vertente, assim, no sentido de falar do que é bom da cidade também, porque se a gente olhar pra internet hoje, ou pros veículos tradicionais, eles vão falar o factual. Né? O que é o factual? Aconteceu isso, aconteceu esse acidente, aconteceu aquilo. Acho que tentar fugir um pouco dessa vertente e explorar um pouco num outro gancho. Por exemplo, o aeroporto de Chapecó tá cheio de aeroporto, de jatinhos, de empresas que vieram para cá justamente por conta da feira. É uma pauta que um veículo de comunicação maior, por exemplo, uma emissora de TV, ou até mesmo uma rádio, não vai conseguir trazer, porque eles têm um todo para cobrir. Então, acho que é esse gancho que o Deixa Pecó tenta trazer. Algo mais leve, um conteúdo mais... não somente a tragédia, a confusão, o diferente. E, claro, se for necessário trazer a pauta factual, que é a segurança pública, o esporte, porque tá latente ali, trazer essa informação também. Mas hoje eu acho que a internet ela tem um papel muito importante nos veículos de comunicação, porque ela dá voz para as pessoas. Porque a TV, você tá assistindo, você vai comentar com quem? Com a tua família, ou com teus amigos, com quem tá assistindo. E a internet, ela te dá voz no sentido de trazer a tua opinião. E eu acho que o Deixa Pecó tem esse gancho de questionar as pessoas, né? Sobre aquilo que ela tá vendo, que ela tá lendo, que ela tá consumindo. O que tu tá achando? Achou legal? Até mesmo um comercial, sabe? Acho que tem essa possibilidade das pessoas dizerem, eu já fui nesse estabelecimento e não gostei. Ou fui nesse estabelecimento e a experiência foi sensacional, sabe? Que legal que essa empresa tá fazendo isso. Tu gera uma conexão, né? Entre os teus telespectadores com o que tu tá produzindo. Perfeito. Gera uma conexão com essas pessoas e essas pessoas, elas interagem e trazem você pra dentro da rotina dela, sabe? Então ela sabe a voz, por exemplo, ela já reconhece de onde é, o layout ela já reconhece de onde é, a diferença do texto, quando você entra ali, já entende do que é. Eu acho que a internet hoje ela tem um papel muito importante e vou deixar aqui um parabéns até pra vocês, porque eu acompanho o conteúdo de vocês nas redes sociais e eu digo que vocês estão fugindo da curva, assim, né? São uma empresa que tem produzido muito conteúdo diferente, conteúdo interativo, que eu acho que isso que prende a atenção das pessoas, porque hoje, no estudo que a gente tem dentro do Deixa Pecó, a retenção é de 5 segundos, né? Então, se em 5 segundos você não prendeu a pessoa, você perde ela já no conteúdo. E eu acho que o conteúdo que vocês estão produzindo, ele tem um gancho muito interessante, e as empresas que não estiverem hoje, falando no futuro, né? Que não estão, acho que já perdem muito, e as empresas que não têm interesse de entrar na internet vão perder ainda mais. Porque a gente tá falando da era da inteligência artificial, né? A inteligência já existe há muito tempo, mas agora é um período que ela cada vez mais... boom, né? Exatamente. Ela se amplia, então a empresa que não aproveitar
desse conhecimento, acho que vai perder muito, assim, né? E já pegando esse gancho que tu, né, falou sobre isso, como que é a tendência do Deixa Pecó em atender os seus clientes, assim, o que tu vê que as pessoas que chegam até você, né, até o portal de notícias, o que eles querem mostrar e o que é o intuito comercial de vocês exatamente assim? O nosso objetivo comercial é não ser o comercial por comercial, né? Tentar vender alguma coisa para as pessoas. Não é essa a ideia. É trazer uma história, contar uma narrativa em cima daquilo. Exatamente como nós. Exato. Então é ter uma narrativa em cima daquele assunto. Trazer um gancho importante, interessante, talvez... importante, né? Não começa nem falando sobre o produto em si, sabe? Mas alguma coisa que relaciona a empresa. Aquela venda que não é direta, né? Ela é intrínseca, assim, né? Exatamente. Então, trazer esse gancho, assim, diferente da empresa e tentar vender dessa forma. E converter ali, né? Gerar essa venda. Por exemplo, a gente às vezes recebe de clientes dizendo: a gente conseguiu vender 2 apartamentos com o material que a gente fez com vocês. Aí tu para e pensa, né, cara, pra pessoa comprar um apartamento através do vídeo... Caraca, é porque existe uma credibilidade atrás desse conteúdo, sabe? E existe um cuidado muito grande. E às vezes é um apartamento que tu nem mostrou, né? No caso, Exato. Tu vendeu o nome da marca só, vendeu o nome da marca e a pessoa se interessou em ir atrás da empresa. Tu não vendeu o produto, né? E ir lá e investiu no sonho dela, sabe? Então, aí tu começa a entender a grandiosidade, sabe? Disso tudo. Mas eu acho que, assim, o nosso interesse hoje comercial, assim, nesse meio, é trazer um diferente pro mercado, né? O mercado entender que a gente tem essa questão da audiência, né? Entrega para um público qualificado, um público que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, e é aquele público que realmente quer viver a experiência do cliente ali, né? Então é mais nesse sentido que a gente tenta seguir, assim. E tem vários projetos bem legais que a gente tá montando, assim, de jornalismo na internet mesmo, que vão se diferenciar, assim, dos outros veículos de comunicação da cidade cada vez mais, né? A gente sentiu muito isso na IFAP, assim, falando um bastidor aqui, né? Nem sei se podia falar isso, mas vou falar. Na IFAP a gente sentiu, assim, uma concorrência grande, né? Dos outros veículos, de realmente brigarem comercialmente com a gente, né? De dizerem por que você tá investindo no Deixa Pecó e não tá investindo na gente, né? Em veículos grandes de comunicação. Então a gente percebeu que o Deixa Pecó conseguiu se posicionar, né? Em 3 anos de empresa, assim, conseguiu se posicionar como um veículo da cidade e que tá aí pra crescer cada vez mais. Eu acho que tem espaço, né? Tem espaço pra todo mundo. E cada vez mais a gente tá com ideias bem legais aí. Agora a gente não tem um espaço físico, né? Mas a gente vai pro espaço físico por conta dessa expansão que, graças a Deus, o Deixa Pecó conseguiu, né? Eu digo assim, sempre com humildade, com o pezinho bem no chão, né? Mas sempre sonhando, né? Sempre sonhando, né? Nunca Mas deixando. então, o que o William, assim, né? Tu tem 27 anos, tem 3 anos de CNPJ, a gente já percebe que parece um curto espaço de tempo, mas é muito bem vivido e muito bem dedicado ao trabalho, né? Mas tu também é uma pessoa jovem, né? Tem 27 anos, já tem trilhado, né? Uma trajetória de sucesso. O que tu diria pro William que lá atrás ainda queria ser bombeiro, né? Que eu vejo que, de fato, tu tem muitos sonhos, tu tem muito trabalho, tu já tem teus passos trilhados. Claro, tem muito ainda a conquistar, como tu mesmo relatou, mas, querendo ou não, já alcançou muitos sonhos que até alguns, 10 anos atrás eram inimagináveis, né? É verdade, concordo. Eu acho que, assim, eu diria que nunca desista do que você tem no seu coração. Porque eu acho que se a gente tem um sonho pra trilhar, eu acho que os desafios da vida, eles sempre vão existir, né? São os desafios da vida. E isso não pode apagar o seu desejo lá no fundo, assim, o mais íntimo. Quando você deita na cama e você pensa assim, eu quero ser isso. Eu quero construir isso, né? Eu sempre tive um sonho de ser empreendedor, sabe? De ter uma empresa. E é muito difícil, você sabe, né? Vocês não tem nem o que dizer, né? São grandes empresários aqui da cidade. E é muito difícil você ser empreendedor. Então, quando você começa, assim, um passinho atrás do outro, e você lembra todos os dias do sonho que você tem lá dentro do teu coração, e acho que é o ponto principal, é a chave principal, sabe? Então, não desistir no que você acredita lá dentro do teu coração, no mais íntimo, que ninguém sabe fora que você vai conseguir chegar a lugares que você talvez nem imaginava, né? Até porque, no caso, tu começou a trilhar a trajetória no jornalismo, e, na verdade, se tornou um empresário do jornalismo, né? Sim. Então, acho que também é legal a gente deixar aí um recado ou um conselho pra quem também pensa por essa transição, né? Porque, às vezes, a gente, por exemplo, se forma na faculdade e tu foca em ser jornalista, tu não foca em ser empresário. E tu também teve essa passagem de transformação, né? Sim, eu acho que, assim, você sair do CLT e ir pro empreendedor ou pro microempreendedor é uma visão bem diferente. É uma visão bem diferente. E é um passo bem difícil pra todo mundo, assim. Acho que é um passo bem difícil, né? Porque você tem suas obrigações mensais que você tem que cumprir e, ao mesmo tempo, você tem um sonho que você quer apostar. Então, é um desafio. Mas, assim, se você estruturar bem uma ideia, escrever ela realmente e ter um objetivo claro do que você quer alcançar e de aonde você quer chegar,
você vai conseguir. Seja bom ou seja ruim, mas algum resultado você vai ter, uma consequência. Então, eu acho que você definir muito bem, assim, o que você quer dali pra frente, por mais que você altere tudo o projeto depois. Mas você definir o que você quer a curto e a longo prazo, você vai ter um resultado que vai te surpreender. Eu digo assim, o Deixa Pecó pra mim é uma surpresa muito grande em todos os sentidos. Porque eu acreditava que ele poderia ter resultado, mas não acreditava que ele teria um resultado tão logo e tão rico, tão bom, assim, sabe? Tipo, das empresas abraçarem, gostarem do conteúdo. Essa semana, por exemplo, eu visitei um cliente e, cara, um cliente, assim, que jamais imaginava em chegar e sentar numa reunião com ele, sabe? E ele enalteceu um monte, assim, a marca Deixa Pecó, e ele abriu o celular e falou assim, cara, todo dia alguém me manda alguma coisa de vocês. E abriu o WhatsApp, o Instagram dele e mostrou, olha aqui, ó, mostrou um post que a gente tinha postado naquela tarde, né, e ele tinha recebido. Ali tu entende, né, que existe um valor por trás ali, que é um valor que não é de dinheiro, né, um valor... Um reconhecimento, né? Assim, eu acho que nesse sentido uma batalha, né, que a gente consegue ver nessa entrega. Que legal, então eu agradeço muito, né? Obrigado. A participação, contar um pouquinho da história do Deixa Pecó. Desejo muito sucesso, né? Obrigado. Tenho certeza que já tem trilhado aí uma grande jornada. E deixa aí um recado para os telespectadores, para as pessoas acompanharem o perfil, né? Acompanharem o CNPJ, o CPF. Sim. Me acompanhem então nas redes sociais, eu sou o William Ricardo, underline William Ricardo. Pode me seguir lá, acompanhar também um pouco do bastidor, porque eu posto um pouquinho do Deixa Pecó lá. E também sigo o Deixa Pecó nas redes sociais, né? A gente tá no TikTok, no Facebook e no Instagram. São perfis com públicos diferentes, mas com conteúdos muito legais. E vocês vão gostar muito, porque é um conteúdo leve. Tu não vai abrir o Instagram e vai ter uma tragédia, um corpo estirado lá. Acho que não é esse o objetivo do Deixa Pecó. E vocês vão gostar muito. E mandem sugestões, mandem feedbacks, achados e perdidos. A gente sempre vai compartilhar. A nossa ideia é estar junto com o Chapecoense, é viver o que o Chapecoense vive, literalmente. Mostrar o que o Chapecoense está fazendo fora daqui. A gente é muito bairrista, né? Eu sempre digo isso. Eu sou muito bairrista, quero valorizar o que está acontecendo aqui na cidade, quero valorizar o que o Chapecoense está fazendo lá fora, e esse é o objetivo do Deixa Pecó, e vocês vão encontrar conteúdos muito legais lá. Não, e além da tua pessoa, né, frente ao Deixa Pecó, tu também aí tem criado uma equipe, né, que também mostram as tuas essências, mostram as tuas ideias, isso também é legal enaltecer, né? Isso, eu gosto de criar novos personagens, né, não trazer pessoas que já estão na comunicação, mas criar novos profissionais. Então, tento sempre trazer um rosto diferente, uma voz diferente, uma ideia diferente, desconstruir a ideia do conteúdo frio, trazer o jornalismo mesmo em si, sabe, de uma forma diferente. E, por exemplo, essa semana teve, se eu não me engano, eu acho que não era gratidão, mas era algo nesse sentido, né? É o dia da gratidão, eu acho que era. Eu pensei, cara, o que dá pra gente fazer, assim, de conteúdo pra... E pra conectar as pessoas, sabe? Talvez, não sei, entregar um bombom na rua e a pessoa se surpreender que, recebeu um bombom e uma mensagem de carinho. Mas é nesse sentido, sabe? Que eu acho que é um conteúdo... Da surpresa, né? Da surpresa, que combina com a internet e é uma ideia que a gente tem de vários outros conteúdos a criar. Mas assim, eu digo que 2026 vem aí e vai ser um ano muito incrível. Vocês vão se surpreender com os projetos que a gente tá criando do Deixa Pecó. Vamos deixar registrado um abraço pro Luan, né? Hoje verdade, é o nosso... tem que falar do Luan. Um dos nossos marqueteiros. Aqui a gente tem um time aqui na Niju que também já tem a Luísa aí há algum tempo, né? Trouxe o Luan aí pra agregar, pra dar voz às minhas ideias loucas, pra gente criar junto, que foi a pessoa que nos conectou, né? Então, que também agregou aí na equipe. A gente tem sempre tentado se desafiar, porque o jornalismo e o marketing é isso, né? E tu sabe, assim, não puxando o saco do Luan, né? Mas fazendo já um meio de campo aqui, eu acho que o Luan, ele tem um diferencial muito grande, assim, de profissional. Porque o Luan, ele tem a visão da rua, assim, sabe? Do bastidor, das festas, sabe? Porque o Luan é muito envolvido nesse meio, né? Então, eu acho que essa visão que o Luan tem desse meio, ele traz um outro gancho, uma outra pegada, assim, do marketing, do jornalismo também. Então, o Luan é incrível, né? Ele não tá trabalhando comigo mais e falei pra ele que eu quero que ele vá trabalhar comigo de novo. Pelo amor de Deus, não me rouba ele! Mas então era isso, eu quero muito agradecer a presença. Se quiser deixar aí um recado final pra galera. Um abraço a todos, muito obrigado por ter me trazido aqui, né? Fiquei muito feliz, acho que é o segundo podcast que eu participo, então sem dúvida vai fazer muito parte da minha carreira e tô muito feliz, assim, pelo reconhecimento e muito sucesso pra vocês, e pode ter certeza que a Niju e o Deixa Pecó estão colados, são juntos, são parceiros. Com certeza, chapecoenses, né? A gente é bairrista, tá sempre aí abraçando a nossa amada, isso, né? É verdade. Mas então, William, muito obrigada, sucesso a você, sucesso ao Deixa Pecó, sigam nas redes sociais, acompanhem aqui também a Niju.câmeras no Instagram, que vai ter vários recortes desse projeto, estaremos no YouTube, estaremos
estaremos no Spotify, estaremos aí sempre compartilhando um pouco de histórias de sucesso aqui no NijuCast. Até mais, até o próximo episódio. Até mais.